Ninguém queria ser de Las Vegas e chegar em Talladega Super Speedway sem ter garantido a sua vaga já na final. E muito menos queria ser de Talladega Super Speedway numa situação de vencer ou vencer. Agora, quem está nessa situação está com sérios problemas. A começar na nossa sexta-feira com a NASCAR Truck Series, e foi uma corridinha bem feijão com arroz. Não teve Big One, também as reviravoltas, mas foi legalzinho até. Nomes da prova? A dupla da David Gilliland Racing. Giovanni Ruggieri, que conseguiu sua primeira vitória, e Corey Rai, que deu uma bela ajudinha. Ty Majeski fez sua parte. Vai para Martinsville com uma boa chance de virar por pontos. Assim como Lane Riggs, que largou lá do fundo e chegou em quinto. Mais que um excelente resultado. Assim como Raja Karuf, Tyler Ankrum e Caden Honeycutt, que escaparam de problemas. Pela tabela, do segundo para o sexto, tudo em aberto. Claro que não podemos descartar os dois que eu vou falar logo depois. Mais uma vez, o vovô garoto Norm Benning conseguiu se classificar, apesar do susto que sofreu. E há uma grande chance de correr na próxima etapa. Vamos torcer por isso. E Matt Crafton, em suas últimas corridas, conseguindo mais um top 10. Belo resultado também. De desnomes, eu não tenho quem pensar. Praticamente todo mundo correu bem, mas de lascados Grant Enfinger, que tem a minha torcida para o título, se envolveu em um acidente. E Daniel Hemrick recebeu um bump de respeito. Sabe aqueles jogos virtuais, onde você vê um carro lento e decide acelerar e encher a traseira dele? Foi nesse caso aí. Um tapa na gostosa. No sábado, foi a vez da NASCAR Xfinity e nos proporcionou uma corridaça. Teve Big One, reviravolta e novamente um vencedor que não está nos playoffs, deixando tudo mais dramático para esse final de semana no clipe de papel. Nomes da prova? A dupla da Richard Childress, Austin Hill e Jesse Love. Vocês podem ficar com o pé atrás a respeito do Austin Hill pelo lance que aconteceu em Indianápolis, mas em Super Speedways, esse cara é um dos melhores, se não o melhor. Justin Allgaier também mandou super bem. Tirando Austin e Love, foi o que mais liderou volta. E Sam Smith sobrevivendo ao caos e diminuindo seu prejuízo após Las Vegas. Tá na disputa ainda. De desnomes, novamente não tem alguém em quem pensar, mas de lascados, Sheldon Creed mais uma vez. Mais uma vez, ou ele chega num top 5 ou é coletado num acidente. Brandon Jones e Sam Mayer também foram coletados nesse Big One. E, a analisar pela tabela, Allgaier e Zillit já estão classificados por pontos. Jesse Love só tem que fazer o seu para se garantir. Agora do quarto até o sétimo é preciso muita matemática. Já o Creed, ele precisa fazer o impossível para ganhar. Igual diz o meme. Imaginem se a primeira vitória do Creed acontece no momento mais preciso como agora. É o famoso, errou no mais fácil, mas acertou no mais difícil. Vamos aguardar. Nesse fim de semana também tivemos a Fórmula 1 no Circuito das Américas, em Austin. E foi uma corridinha bem morna. Não foi das melhores do ano, mas deu para se entreter em certas partes. Principalmente que estamos chegando na reta final do campeonato. Piastri e Norris disputando o título e o Max chegando. Nomes do fim de semana? Já que estamos contando a sprint, Max Verstappen impecável. Nadou de braçada no fim de semana inteiro. Mais ou menos. E estão deixando o homem chegar. Vai ser grande o chororô. George Russell fazendo seu show e catando pontos importantes para os construtores. É nome e desnome. Nome da sprint e desnome porque não passou Piastri na corrida principal. Põe fogo no parquinho aí, ô Woody. E a Ferrari fazendo uma corrida muito boa, com Charles Leclerc defendendo a segunda posição, como se valesse o título, foi uma aula de defesa, e Lewis Hamilton em quarto. Não vamos nos iludir com essa Ferrari, mas algo me diz
que o LH44 ainda vai ter pódio nessa temporada. Nico Hülkenberg mais uma vez andando mais do que a Sauber, P4 na classificação da sprint, mas teve um boi que não é da Red Bull, fechando ele na largada. E na principal catou bons pontos. Esse é o Hulk. E vocês aí, que estavam cantando que esse velho aposentado já deveria estar fora da Fórmula 1, aqui para vocês. Já os desnomes, ou melhor, o desnome da corrida e do fim de semana, os caralho Piastri. Na sprint já causou aquela presepada de tentar dar um X com 200 carros atrás dele na largada e na corrida do domingo não fez quase nada. Verstappen só nessa etapa tirou 23 pontos de vantagem e o Lando tá bem atrás, com 14, tá se aproximando também. Bem que falam que Piastri é um homem de gelo, a sua mentalidade já tá começando a derreter. E para fechar o domingão, a NASCAR Cup. E foi uma corrida bem bacana. Não foi aquele drama de Talladega que conhecemos, principalmente em reta final de campeonato, mas foi legal. Nomes da prova? Teve um bom número, mas vamos deixar destaque para Chase Briscoe, que apareceu no final e venceu a corrida, garantindo a sua participação na final em Phoenix. Bem merecido. Ele foi consistente o ano inteiro e merecia essa vaga. E como falei na corrida de Las Vegas, se for para me torcer para um Toyota ser campeão, vai ser por ele. Principalmente que ele sabe como é vencer em Phoenix. E olhem ele aí, SVG rodou depois que pegou uma pocinha de água, segurou bonito, atolou, foi pro fundão e ainda terminou em 11º. Que corrida! De desnomes, meu irmão, o que a Penske tentou fazer antes da relargada de prorrogação? Ok, quiseram evitar uma pane seca, mas eles estavam no vácuo. Eles poderiam tirar levemente o pé e não ficar igual o Larson que estava de cara pro vento. De lascados, a Hendrick inteira. Larson sem combustível na parte final, Byron em questão de 5 segundos perdeu um top 5 e foi até para fora do top 20, e o Chase Elliott então nem se fala. Mais uma situação onde na próxima etapa a maior inimiga da Hendrick vai ser ela mesma. E assim fica a tabela para a corrida final. Muita coisa em jogo ainda. Larson e Bell irão para Martinsville em duas situações. Se alguém dentro da bolha de eliminação vencer, os 5 e o 20 terão uma disputa particular pela última vaga. Praticamente quem chegar na frente dentre os dois assegura ela. Isso é, se Byron, Blaney, Logano ou Elliott vencer no clipe de papel. Caso isso não aconteça, é só não se envolver em confusão e ficar bem posicionado. Mas, levando em conta que Blaney, em 2023 e 2024, venceu em Martinsville e foi para a final, é bom ficar de olho no 12. Assim como o Byron, que já venceu com o Gen 7 nesse circuito, e o Logano, que se precisar dar um bump criminoso ou arriscar tudo, ele vai fazer isso. E minhas notas para as corridas são 7 para a NASCAR Truck, 9 para a NASCAR Xfinity, 7 para a Fórmula 1 e 8 para a NASCAR Cup. E nos vemos nesse fim de semana com rodada tripla da NASCAR. É Martinsville ou nada. Também teremos a Fórmula 1 no México e a Stock Car Brasil em Campo Grande. 4 pilotos dirão adeus e 4 nomes serão definidos para a disputa derradeira pelo título. Nos vemos lá. Até lá!